sejam bem-vindos a mais uma videoaula que traz o tema de sinais vitais. Este tema é essencial para a formação básica do profissional de enfermagem e também muito cobrado em concursos. Por isso, a proposta é dividir este tema em partes sequenciais, onde cada aula abordará um sinal vital, começando hoje com o tema o sinal vital pressão arterial. Nesta aula, eu apresentarei a definição, a importância, os termos técnicos, os valores de referências. Aprenderão os tipos de equipamentos, as técnicas de verificações. Esta videoaula está imperdível, por isso eu convido vocês a assistirem até o final. Então, venha comigo. Definição de sinais vitais. Segundo Porter-Perry, os sinais vitais são medidas que indicam a eficiência das funções vitais do organismo humano, que traduzem, através dos seus valores aferidos, o estado de saúde de uma pessoa. E qual a importância dos sinais vitais? Bem, se os sinais vitais refletem o funcionamento dos órgãos vitais, consequentemente, os valores aferidos desses sinais vitais vão ser fundamentais para uma avaliação da condição de saúde do paciente. Portanto, considerando essa importância, nós profissionais de enfermagem devemos verificar os sinais vitais do paciente sempre que indicado. Quando aferir os sinais vitais, eu trago aqui alguns momentos importantes. Primeiro deles, na admissão do paciente em unidade hospitalar e na alta hospitalar. Então, esses dois momentos são importantes para deixar registrado as condições de saúde do paciente no momento em que ele interna, mas também no momento em que ele deixa esta unidade de internação hospitalar. O outro momento é durante o tratamento do paciente, durante o tempo em que ele está internado, rotineiramente, o médico ele coloca como um cuidado diário a verificação de sinais vitais, como forma de acompanhar a sua condição de saúde. O outro momento é antes e depois de procedimentos cirúrgicos ou exames diagnósticos invasivos, pois esses procedimentos podem ser suspensos mediante a qualquer alteração dos sinais vitais, assim como também devem ser verificados após esses procedimentos para fins de detectar qualquer complicação da saúde do paciente após um procedimento cirúrgico ou após um procedimento invasivo. Antes e durante e após as transfusões de derivados de sangue. Então, o profissional de enfermagem deve ter como cuidado verificar os sinais vitais. Primeiro, para verificar se está com os sinais vitais normais e ter isso como parâmetro para fazer a avaliação durante e após o término da transfusão. Antes e depois da administração de medicamentos que afetam os sinais vitais. Existem alguns medicamentos que, quando administrados, eles produzem alterações nos sinais vitais. E quando temos conhecimento da administração desses medicamentos, devemos realizar a verificação de sinais vitais. Quando a condição física se altera em caso do aumento da dor, a perda da consciência, então são condições extraordinárias em que é necessário fazer a verificação de sinais vitais, pois o paciente está apresentando uma intercorrência, uma alteração do seu estado normal durante o seu período de internação. Quais são os sinais vitais? Nós temos aí algumas divergências com relação às bibliografias, às literaturas que tratam desse assunto. As literaturas mais antigas, elas trazem apenas 4 sinais vitais. E já as literaturas mais atuais, elas trazem 6 sinais vitais. Então, são eles: pressão arterial, temperatura, respiração, pulso, dor e saturação de oxigênio. Trago agora a definição de pressão arterial, que é o tema dessa aula de hoje. É o sinal que traduz a pressão do sangue nas artérias, parâmetro de fundamental importância na investigação diagnóstica. A pressão arterial ela é medida em valor de milímetro de mercúrio. Toda vez que nós formos registrar a pressão arterial de forma numérica,
após os números, deveremos inserir essa sigla aqui, que significa milímetros de mercúrio. Leitura da aferição da pressão arterial. É importante saber que quando fazemos a aferição, a verificação da pressão arterial, nós temos dois valores diferentes. Esses valores são representados por leituras diferentes que o aparelho faz. Primeiro, a pressão máxima ou pressão sistólica. Essa pressão, ela representa, na verdade, a força de contração que o coração faz para impulsionar o sangue dentro das artérias. A isso, essa força de contração do coração, nós chamamos de pressão sistólica ou sístole. Mas que força de contração máxima do músculo cardíaco é capaz de impulsionar o sangue e gerar pulso nas artérias periféricas. Para melhor entendimento, eu trago aqui uma ilustração do coração e do funcionamento dele, né? Recebendo e impulsionando o sangue. Nós temos 4 câmaras no coração. Essa é a anatomia básica do coração. Então, as câmaras superiores são os átrios, que é dividido em átrio direito e átrio esquerdo. As câmaras inferiores são representadas pelos ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O que eu vou destacar nessa minha exposição é o ventrículo esquerdo, pois é ele que, quando se contrai, impulsiona o sangue de forma a gerar pulso nas artérias. Essa artéria aqui é a artéria aorta, e ela sai diretamente do coração, mas ela se ramifica ao longo do percurso dela por várias áreas do corpo. E essa artéria, ela recebe o sangue que é projetado desse ventrículo, sendo que quando esse ventrículo se contrai de forma tão potente que é capaz de impulsionar esse sangue, e esse sangue, quando bate na parede da artéria, gera um pulso. A partir desse entendimento, fica claro que a pressão máxima, ou a pressão sistólica ou sístole, ela nada mais é, ela deve ser interpretada como a força que o ventrículo esquerdo está fazendo para impulsionar esse sangue para a artéria. E o primeiro pulso que identificamos na aferição da pressão arterial é representado pela pressão máxima, que é gerada pelo ventrículo. A segunda leitura que fazemos na aferição da pressão arterial é a pressão mínima ou diastólica, pressão diastólica ou diástole, que representa o momento do relaxamento do músculo cardíaco, portanto, a pressão mínima. Em uma única aferição de pressão arterial, 2 leituras distintas. A primeira leitura, que é a pressão máxima ou pressão sistólica ou sístole, representará a força de contração do músculo cardíaco, a força máxima. E o segundo momento é a força mínima, que é gerada durante o relaxamento do coração. Portanto, representará uma pressão mínima ou pressão diastólica ou diástole. Teremos sempre em uma mesma aferição um valor numérico máximo aferido e um valor numérico mínimo. O máximo será pressão sistólica ou sístole. O valor mínimo será pressão diastólica ou diástole. Valores normais de referências por faixa etária. Esta tabela nos mostra que temos diferentes valores pressóricos conforme a faixa etária. À medida que a faixa etária ela vai aumentando, ela vai progredindo, os valores pressóricos também vão aumentando. Contudo, eu não irei detalhar esses valores, a não ser os valores de referência para a faixa etária de adulto, que são os que estão acima dos 18 anos. Nessa faixa etária é considerado como valor de referência normal os valores menores que 120 para a pressão sistólica e menores que 80 para a pressão diastólica. Termos técnicos aplicados à leitura da pressão arterial. Temos nesta coluna
as condições que nós podemos constatar quando verificamos a pressão arterial de uma pessoa. Então, eu posso encontrar o valor normal, eu posso encontrar o valor abaixo do normal ou o valor acima do normal. E nesta coluna eu tenho os termos técnicos para descrever cada condição encontrada nesta verificação. Então, se eu verifico a pressão e ela está com valor normal, significa dizer que há uma normotensão. Se eu verifico a pressão e a pressão arterial está abaixo do normal, eu constato que está acontecendo uma hipotensão. E se eu verifico que a pressão está acima do normal, é uma hipertensão. Agora, ao me referir ao paciente, eu vou usar palavras que derivam desses termos técnicos aqui. Então, para um paciente que apresenta uma pressão arterial com valor normal, é um paciente que está normotenso. O paciente que está com uma pressão abaixo do normal é um paciente hipotenso. E o paciente que está com a pressão arterial acima do normal é um paciente hipertenso. Então, é fácil aplicar estes termos técnicos quando nós sabemos a que se refere cada termo técnico aqui apresentado. O que é pressão arterial convergente e pressão arterial divergente? A pressão arterial convergente, ela ocorre quando a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica é menor que 30 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão, o valor máximo de pressão e o valor mínimo, esses valores se aproximam. A diferença entre um e outro fica menor que 30 milímetros de mercúrio, como exemplificado aqui. A pressão de 120 por 100, se verificar a diferença entre esse valor máximo e esse valor mínimo, a diferença entre os dois é de 20 milímetros de mercúrio. Portanto, está dentro deste valor de referência. Então, esta condição caracteriza a pressão arterial convergente. Já a pressão arterial divergente é contrária à convergente, ou seja, a diferença ela é aumentada entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Esses dois valores, tanto de pressão máxima quanto de pressão mínima, ficam equidistantes, se distanciam e muito, ultrapassando este valor de 60 milímetros de mercúrio. Portanto, ultrapassando 60 milímetros de mercúrio. Como ilustrado neste exemplo, eu tenho uma pressão arterial de 170 por 80, em que, fazendo a diferença do valor máximo para o valor mínimo, o valor encontrado é de 90 milímetros de mercúrio. E este valor está ultrapassando a 60 milímetros de mercúrio, que é o valor de referência. Portanto, esta pressão encontra-se divergente. Métodos de verificação. Temos dois métodos para verificar a pressão arterial. O primeiro deles é o método auscultatório. Esse termo auscultatório deriva do verbo auscultar, que quer dizer ouvir sons internos do corpo humano, sons internos do organismo. Nesta técnica de verificação, eu utilizo um instrumento que é o estetoscópio para auscultar a pulsação da artéria braquial. O profissional, o técnico, ele deve saber utilizar os termos técnicos adequadamente. Então, nunca diga que eu ouvi a pulsação. Eu auscultei a pulsação. O esfigmomanômetro mecânico utiliza como método o método auscultatório. Agora, nós temos o segundo método, que é o palpatório. O método palpatório consiste em sentir a pulsação da artéria. Eu utilizo para isso, como instrumento, os meus dois dedos, os dedos indicador e médio, para posicioná-lo em cima da artéria. E, à medida que eu esvaziar a braçadeira, eu vou sentir a pulsação nos meus dedos e isso é que vai me permitir fazer a leitura dessa pressão arterial. Tipos de equipamentos para aferição da pressão arterial. Bem, sabemos que existe um equipamento que faz essa função. Dentre os leigos, dentre as pessoas que não têm o conhecimento técnico, esse equipamento é chamado de aparelho de pressão. Contudo, nós profissionais da área de saúde
devemos conhecer o nome técnico deste equipamento e ele se chama esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro, ele tem mecanismos de funcionamento diferentes. Nós temos esfigmomanômetro mecânico, que é um mecanismo mais antigo. Este equipamento ele possui formas de leitura indicadas por ponteiros e, portanto, ele tem um custo e benefício melhor, ele é mais barato por ter uma tecnologia mais simples. E nós temos o esfigmomanômetro digital, que é uma tecnologia mais atual, é uma tecnologia mais moderna. E esse mecanismo permite uma leitura mais automática ou mesmo semi-automática. Por ele ter essa automatização ou semi-automatização, ele tem um custo mais elevado. Bem, o que está ilustrado aqui é o esfigmomanômetro mecânico. Eu vou apresentar para vocês agora como se compõe o esfigmomanômetro. Devemos conhecer os dispositivos, as peças que compõem esse equipamento tão importante e que faz a aferição de uma pressão arterial. Primeiramente, eu vou começar pela parte que se conecta ao braço do paciente, que são as braçadeiras. Elas são feitas em tecido comum, que é lavável, e em tecido também impermeável, que são tecidos que podem ser feitos limpezas. Dentro da braçadeira, nós temos esse dispositivo aqui que nós chamamos de manguito. O manguito, ele possui duas borrachas de extensão que irão se conectar a esses outros dois dispositivos aqui. O primeiro deles é o manômetro analógico, que possui um mostrador numérico, um mostrador graduado, além de possuir o ponteiro. Este instrumento aqui que vai captar e sinalizar os valores da pressão arterial que está sendo aferida. A outra parte importante do esfigmomanômetro é este dispositivo de borracha. Esse dispositivo, que nós chamamos de pera, possui na sua extremidade uma outra pecinha que se conecta a essa borracha extensora. Essa pecinha metálica se chama válvula. E esse conjunto é que faz o controle para encher o manguito de ar e esvaziar esse manguito. Então, ela é uma roldanazinha que abre e fecha, permitindo a entrada e saída do ar de dentro do manguito. Porém, o manguito, vocês não conseguem visualizar, pois ele encontra-se dentro da braçadeira. Então, este equipamento possui a braçadeira, o manguito, o manômetro analógico e a pera. Então, essas são as partes básicas que compõem o esfigmomanômetro mecânico. O outro equipamento importante é o estetoscópio, pois ele é que permite fazer o método auscultatório. O estetoscópio também possui uma composição básica que devemos saber. Primeiro delas, a campanula. É este instrumento que é composto pelo sino, que é a parte metálica, e por uma parte que é uma película de plástico que fica na base do sino. Esta parte do estetoscópio é que permite fazer a ausculta. É este dispositivo que capta os sons internos do corpo humano. Bem, o som captado aqui, ele é transmitido aos nossos ouvidos através do tubo em Y, que conduz o som que é captado até os nossos ouvidos. Ao final do tubo em Y, nós temos duas hastes. Essas hastes nós chamamos de extensores. Ao final dos extensores, nós temos as olivas. Nada mais é do que um protetor de borracha para não permitir que a parte metálica fira, cause alguma lesão na entrada dos nossos ouvidos. Então, a composição básica do estetoscópio são essas partes que eu apresentei agora. Sino, tubo em Y, extensores e oliva. Esfigmomanômetro digital. Esse equipamento ele já possui uma grande vantagem em cima do esfigmomanômetro mecânico, pois ele dispensa o uso do estetoscópio. Nesse modelo de esfigmomanômetro, nós temos
diferentes mecanismos de funcionamento. Nós temos o esfigmomanômetro digital automático, o esfigmomanômetro digital semi-automático. Trago para vocês também diferentes equipamentos, diferentes esfigmomanômetros digital. Tem o esfigmomanômetro de braço e o de pulso. Eu vou começar pelo de pulso. Esse equipamento possui um funcionamento totalmente automático. Basta acoplar o equipamento no punho do paciente, pois nesta região temos duas artérias que passam. Então, nós temos a artéria ulnar e a artéria radial. São nessas artérias que o equipamento capta a pulsação dessas artérias e transforma isso em um resultado após ele fazer uma leitura. E, portanto, o profissional basta registrar esse valor no prontuário do paciente. Então, é muito simples, fácil manuseio, facilita muito a vida do profissional. Agora, nós temos o equipamento automático de braço. Como é o mecanismo de funcionamento desse equipamento? A abraçadeira, ela é posicionada no braço do paciente. Quando ligamos esse equipamento, automaticamente a abraçadeira ela vai se encher de ar. Posteriormente, vai se esvaziar gradativamente, tudo sendo controlado pelo equipamento. E neste esvaziamento, o equipamento vai fazer a leitura da pulsação da artéria braquial e vai transmitir o resultado dessa leitura nesse visor digital. Temos ainda o equipamento de braço semiautomático. Ele é semiautomático porque o profissional, de alguma forma, terá que acionar o mecanismo de enchimento e esvaziamento da abraçadeira. Para que o profissional controle esse fluxo de entrada de ar e saída de ar para encher e esvaziar a abraçadeira, ele vai utilizar a válvula da pera para fazer esse controle. Então, o profissional ele tem que interagir com o equipamento, por isso que ele é considerado semi-automático. Contudo, a leitura é feita pelo aparelho, que capta a pulsação da artéria braquial, transforma isso em uma leitura e transmite essa leitura em forma de resultados numéricos para o profissional. Então, na verdade, quem faz a leitura é o aparelho, não é o profissional. Em nenhum desses casos aqui, o profissional faz a leitura dos valores. Quem faz a leitura dos valores aqui são os aparelhos. Cuidados antes da verificação da pressão arterial. Temos que ter alguns cuidados antes de começarmos o procedimento de verificação da pressão arterial. O primeiro deles é permitir que o paciente descanse de 5 a 10 minutos antes de iniciar o procedimento, pois isso faz com que o paciente diminua a sua ansiedade, diminua o seu nervosismo, que é uma coisa muito natural e muito comum de acontecer. O outro ponto importante é orientar o paciente que não faça a ingestão de bebida alcoólica, não utilize fumo ou cafeína antes do momento da aferição da pressão arterial, pois essas substâncias comprovadamente alteram os níveis, os valores da pressão arterial. É importante também sentar o paciente com o tronco relaxado e orientar a ele a não cruzar as pernas, pois o cruzamento das pernas faz com que o fluxo de retorno sanguíneo ao coração diminua. E isso vai alterar certamente os valores da pressão arterial aferida. Então, esses são os pontos que devemos observar em relação ao paciente. Mas temos ainda alguns pontos a serem observados enquanto profissional. Nós devemos promover o relaxamento do paciente, como eu disse anteriormente, permitir que o paciente se tranquilize. Devemos também posicionar o braço do paciente ao nível do coração. Registrar os valores exatos da aferição. Na pressão arterial, não existe a possibilidade de aproximação de valores. Os valores devem ser registrados de forma exata, conforme aferidos. Técnica de verificação da pressão arterial. Começamos a técnica posicionando corretamente o esfigmomanômetro na área de verificação da pressão arterial. Se a verificação vai ser no
pulso do paciente, no punho do paciente, devemos posicionar corretamente em cima da artéria radial, a artéria ulnar. Se for no braço do paciente, como está ilustrado aqui, eu devo posicionar a braçadeira deste esfigmomanômetro em cima desta artéria aqui, que é a artéria braquial. Contudo, na hora de posicionar a braçadeira, eu vou observar o distanciamento desta braçadeira em relação à dobra do meu cotovelo. Eu tenho que deixar entre a dobra do cotovelo e a braçadeira, eu tenho que deixar um espaço de pelo menos 2 a 2,5 centímetros, pois neste local eu vou colocar a campanula do meu estetoscópio, como está ilustrado aqui. É possível visualizar aqui também a campanula do meu estetoscópio, pois eu preciso posicionar em cima, exatamente em cima da artéria braquial, como está ilustrado. Seguindo o posicionamento correto, fica fácil dar continuidade na verificação da pressão arterial. Então, aqui eu já posicionei tanto a braçadeira quanto o meu estetoscópio, como está ilustrado aqui. Técnica de verificação da pressão arterial. Essa técnica deve ser iniciada como todas as outras técnicas que fazemos iniciam-se. O profissional ele deve identificar-se tanto nominalmente quanto funcionalmente ao paciente, assim como o profissional também deve informar qual o procedimento que vai ser feito. Essa estratégia de abordagem é uma forma de humanização. Devemos entender o paciente sempre como sendo uma pessoa e não um objeto. Devemos nos identificar e informar a este paciente o que vai ser feito. Outro ponto importante é posicionar o braço do paciente ao nível do coração e também fixar a braçadeira de 2 a 2,5 centímetros acima da dobra do cotovelo, como ilustrado nesta imagem. Devemos observar que o paciente ele encontra-se sentado, o tronco está ereto e encostado, o braço está estendido sobre uma superfície de apoio, que é esta mesa, posicionando o seu braço ao nível do coração. O coração estaria mais ou menos neste ponto e o braço foi posicionado e apoiado de forma que mantenha o mesmo nível. Feito este posicionamento do braço, vou posicionar a braçadeira. Eu vou posicionar o equipamento. De que forma? Como foi apresentado no slide anterior. Eu vou verificar em que ponto está a dobra do cotovelo, que neste caso está aqui, e vou deixar o espaço de 2 a 2,5 centímetros entre a dobra do cotovelo e a braçadeira, pois este local será o local aonde eu vou posicionar a campanula do estetoscópio. Eu vou palpar a artéria braquial e posicionar a campanula do estetoscópio. Então, eu vou identificar a localização exata da artéria braquial para posicionar a campanula do meu estetoscópio, como ilustrado aqui. Então, veja que a campanula ela está entre a dobra do cotovelo e o limite da braçadeira. E está em uma posição central ao braço, exatamente onde está essa setinha, que é uma seta que posiciona corretamente a braçadeira. A braçadeira deve ser posicionada com essa seta exatamente no meio, que é onde eu vou colocar a campanula do estetoscópio. O próximo passo é fechar a válvula da pera, que é esta estrutura metálica aqui. Eu fecho essa válvula de forma a possibilitar somente a entrada do ar para o manguito. Ela estando fechada, o ar que está entrando, ele não retorna se eu não abrir. E, portanto, se ele não retorna, este ar que eu vou projetar para dentro do manguito ficará retido no manguito até que eu abra esta válvula. Para eu projetar o ar, é necessário que eu faça um movimento de apertos nesta região central da pera, utilizando a palma da minha mão. Eu envolvo a pera na palma da minha mão e vou apertando ela insistentemente até que este ponteiro aqui está zerado, ele está no ponto zero, até que ele vá gradativamente se deslocando até o ponto que eu me propus a elevar esse ponteiro. Digamos que eu me propus a elevar esse ponteiro até 180. Então, eu tenho que apertar várias vezes essa
pera e manter esse ar que está sendo projetado dentro do manguito. Mas, Silvânia, como é que você chegou a esse valor de 180? Antes de calcular, saber qual foi a última pressão aferida do paciente, qual foi a última pressão sistólica. A pressão sistólica ela tem uma importância para que eu calcule para onde eu vou levar esse ponteiro. Então, digamos que o paciente tenha me informado que a última pressão dele foi 160. Se a pressão dele foi 160, eu posso elevar o ponteiro entre 20 a 30 milímetros de mercúrio acima desse valor que ele me informou. Eu devo elevar, no máximo, até 190 ou 180. Aqui será 20 milímetros a mais e aqui será 30 milímetros a mais. Esse é o limite que eu devo levar o ponteiro. Se eu elevar além disso, eu vou estar elevando esse ponteiro, aumentando a pressão do manguito desnecessariamente, causando desconforto do paciente. O próximo passo é, atingindo o limite proposto, elevo o ponteiro até 180, sustento por alguns segundos até que eu consiga abrir a válvula da pera, pois é neste momento que eu vou começar a liberar o ar de dentro do manguito. Quando eu fizer isso, o ponteiro ele irá se deslocar em sentido anti-horário, em sentido a número 0. Eu elevei o ponteiro até o número 180, abri a válvula que estava fechada. Esse ponteiro, à medida que o ar vai saindo do manguito, o ponteiro também vai se deslocando neste sentido. E é aí o momento que eu devo verificar qual é a pressão do paciente. E é neste momento que eu devo observar visualmente o deslocamento deste ponteiro até onde eu conseguir ouvir através do estetoscópio, até onde vou auscultar o primeiro pulso em meus ouvidos. Quando o ar estiver sendo liberado e o ponteiro começar a cair em sentido anti-horário, eu devo acompanhar esse deslocamento do ponteiro atentamente, pois em algum momento eu vou registrar a pressão sistólica, que é a pressão máxima. Em algum momento, eu ouvirei o primeiro pulsar da artéria quando o manguito começa a ser esvaziado. Quando eu ouvir a primeira pulsação, essa primeira pulsação representará a pressão arterial sistólica. Digamos que o paciente que eu estou verificando a pressão arterial, o primeiro pulso que eu ouvi, o primeiro momento que eu observei o ponteiro estava aqui quando o pulso apareceu, o primeiro pulso apareceu. Então, o ponteiro estava nesta posição. Significa que a pressão sistólica desse paciente é 140. Mas eu paro por aí? Não, eu não paro por aí. Eu não paro por aí porque eu tenho que ainda ouvir a pressão diastólica. Então, eu continuo esvaziando aqui controladamente através da válvula e vou acompanhando o deslocamento do ponteiro até eu não ouvir mais a pressão, a pulsação. Contudo, eu tenho que prestar atenção na audição e na posição do ponteiro quando eu auscultar o último batimento desta verificação. Então, digamos que o último batimento, o último pulsar, o ponteiro estava no 80. Significa dizer que a pressão diastólica desse paciente é 80. Então, é muito simples. Desloco o ponteiro até o ponto máximo que eu vou calcular com base na última pressão que o paciente me informar. Se o paciente me informou que a pressão dele foi 160, vou elevar a pressão do paciente ou até 180 ou até 190. Neste caso, escolhi aumentar somente 20 milímetros acima da última aferição deste paciente. Então, esse vai ser meu ponto de partida para começar a aferir a pressão do paciente. À medida que eu abro essa válvula, o ponteiro vai se deslocando em sentido ao número 0, simultaneamente observando o deslocamento do ponteiro e, ao mesmo tempo, auscultando a pulsação da artéria. Digamos que no número 140, o ponteiro marcou este momento da primeira pulsação que eu consegui auscultar. Eu paro aí? Não, eu
continuo. E aí, na segunda marcação, que é a última pulsação, se deu no número 80. Então, qual vai ser a pressão desse paciente? 140 por 80 milímetros de mercúrio. E assim, termina a técnica de aferição de pressão arterial. Espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo aqui exposto, tenham assistido atentamente e tirado proveito das informações que eu disponibilizei nesta videoaula. As próximas aulas serão sequenciais dentro do tema de sinais vitais. Conto com vocês para uma próxima aula, um próximo encontro. Obrigada e fiquem com Deus.